Bom dia, meu nome é Tomás Ferreiro, meus companheiros são Franco Gonçalves e Catarina Gigli, e hoje vamos fazer um pequeno quadro comparativo entre o marxismo, o liberalismo e o keynesianismo. Para começar, vamos falar sobre o marxismo. Os criadores do marxismo foram os alemães Karl Marx e Friedrich Engels, e a data de fundação do marxismo em 1867, com a publicação do livro O Capital, do Marx. Bem, as principais ideias do sistema da ideologia marxista foram a luta de classes como um método para destruir a sociedade capitalista e estabelecer a ditadura do proletariado, também a destruição da propriedade privada e a transição para a propriedade comunitária. Também eles viam o Estado como uma ferramenta dos capitalistas para proteger o sistema capitalista e também para proteger a sua propriedade privada. E também a luta de classes como um método para demonstrar as contradições do sistema capitalista e para chegar a uma sociedade onde, por fim, os proletários seriam os donos da sua produção. E também temos dois conceitos muito importantes, como são a alienação e a mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o que o produtor produz e o que recebe como salário. E essa diferença queda para o capitalista. E a alienação é quando o produtor não se reconhece como aquela coisa que ele produz. Então, a produção surge como algo diferente que o produtor. Como principais eventos positivos do marxismo, temos que as ideias do Karl Marx ajudaram a transição de regimes autoritários na Europa da época a umas democracias moderadas. Não eram as democracias que conhecemos hoje em dia, mas houve uma transformação. E também temos que ele ajudou e promocionou a ideia de reduzir a quantidade de horas que se trabalhava no dia, ajudando a chegar às 8 horas atuais por dia. E outros benefícios que ele trouxe para os trabalhadores. Mas, como principais eventos negativos, temos que as ideias econômicas socialistas, baseadas nos conceitos marxistas, foram as responsáveis de milhões de mortes no século passado, principalmente por guerras, mas também pela fome generalizada. Também temos a tendência que têm os regimes comunistas em ser muito autoritários e a falta de direitos humanos nesses países. E também temos que existem atualmente muitas agrupações terroristas de corte comunista, como por exemplo o Novo Exército do Povo em Filipinas, o FPLF na Palestina, a ETA no País Vasco e também temos o Sendeiro Luminoso no Peru. Bom dia, eu sou Catarina Gigli e hoje eu vou falar acerca do keynesianismo. Foi um modelo econômico criado por John Keynes na década 30 do século XX. As principais características são que este modelo defende a intervenção do Estado na organização econômica de um país para garantizar oportunidades iguais para todos os cidadãos. O Estado deve oferecer benefícios sociais aos trabalhadores. Neste modelo, encontramos a redução da taxa de juros e o keynesianismo é oposto ao liberalismo e neoliberalismo econômico. Além disso, procura um equilíbrio entre a demanda e a produção. Oferece uma garantia de pleno emprego e declara que o mercado não é capaz de se regular por si mesmo. Outra característica é o estado de bem-estar social, que é a defesa dos direitos dos cidadãos, como a saúde, a educação e a previdência. Os principais eventos positivos que teve o keynesianismo foram que, após a Segunda Guerra Mundial, o modelo foi utilizado em alguns países para sua reconstrução. O resultado foi o estabelecimento de empresas estatais, regulamentação do mercado e direitos do trabalhistas. New Deal
foi levado a cabo entre 1933 e 1937 nos Estados Unidos para recuperar a economia da crise. As medidas que o Estado tomou surtiam efeito, apontando a diminuição do desemprego e para o aumento na renda dos trabalhadores. Por sua vez, a produção industrial e a geração de novos empregos era impulsionada. Na década de 1940, colocou a economia estadunidense no mesmo patamar em que se encontrava antes da crise. O bem-estar social, que foi criado a partir do modelo econômico do Keynes, foi uma solução à crise do início do século XX. Os principais aspectos ou eventos negativos foram, na década dos 60, o aumento das desigualdades sociais, de inflação e do desemprego fizeram o pensamento keynesiano sofrer diversas críticas, como a crise do petróleo nos Estados Unidos em 1973. A produção de bens industriais ficou mais cara. Assim, as empresas estatais não conseguiram concorrer com as privadas. O controle da emissão de moedas ajudou a desvalorização do dólar. Além disso, este modelo foca mais nos sintomas mais que nos problemas subjacentes, criando uma solução mais a curto prazo e não é sustentável a longo tempo. O liberalismo foi criado por John Locke, que também nasceu em Inglaterra no século XVII, durante a Guerra Civil e a Revolução de 1688, e também diz que o liberalismo é uma filosofia política e jurídica que defende a liberdade individual, como, por exemplo, a liberdade de culto, de pensamento e de expressão. Diz que todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante o Estado. Pelos pontos negativos do liberalismo durante o século XIX, o liberalismo foi duramente criticado pelo marxismo por a concentração da riqueza durante a burguesia e também pelos pontos positivos durante a Revolução Francesa e da América. Os líderes usaram a filosofia liberal para defender a rebelião contra a monarquia absolutista.